Neemias é de fato um líder que restaurou uma nação. E é muito interessante como nós percebemos que no capítulo 6, a realidade bate à porta do povo de Deus. Durante todo o capítulo 5, nós vimos que Neemias está tratando de um problema interno dentro do povo. A usura havia tomado conta das relações entre os irmãos, de maneira que os mais ricos ficavam cada vez mais ricos em detrimento da exploração sob juros dos mais pobres, a ponto de muitos dos irmãos judeus terem sido escravizados, perderem as suas terras, tendo que hipotecar o pouco que tinham para colocar comida à mesa. Então Neemias precisa tratar um problema interno. Isso trouxe à nossa mente a seguinte questão: o povo de Deus enfrenta problemas que são tanto externos, como estes que novamente batem à porta, como também problemas internos. As nossas relações precisam ser igualmente trabalhadas e nós precisamos buscar as soluções para as demandas que nós encontramos enquanto povo de Deus, orientados pela própria palavra de Deus. E é muito interessante como o capítulo 5 começa com um clamor do povo por alimento. Nós não sabemos mais o que fazer. Nós não conseguimos mais continuar edificando muros porque nós não temos comida no nosso prato. Neemias então analisa aquela situação e antes de tomar qualquer atitude, pensa muito bem o que ele vai fazer. Ele exorta os nobres, corrige o coração, trata a usura e permite que aquelas pessoas sejam restauradas. E aqueles que eram os exploradores do povo se arrependem e devolvem as terras dos seus irmãos que eles haviam tomado. E eu disse na nossa última exposição, eles estavam fazendo isso protegidos pela lei. Não era uma questão de toda ilegal, embora eles estivessem ultrapassando outras questões legais que envolviam inclusive a lei do jubileu. Quando, findo o decurso de 50 anos, a propriedade deveria necessariamente voltar à família de origem como forma de garantir a estabilidade econômico-financeira. Mas, em geral, as pessoas que estavam se enriquecendo faziam isso resguardados pela lei. Embora fosse legal, Neemias coloca no coração deles: isso não é moral. É necessário que nós tenhamos amor para com os nossos irmãos. E é muito interessante, irmãos, que o capítulo 5 começa com um clamor e ele encerra com uma declaração de que o povo estava cultuando e adorando a Deus. Foi exatamente isso que nós vimos. Os pobres, muito pobres, deixaram de ser tão pobres. Os ricos, muito ricos, deixaram de ser tão ricos assim. E eles restituíram as propriedades daqueles que eles estavam explorando, ainda com um acréscimo, como uma espécie de arrependimento daquilo que estava acontecendo. E então, parecia, no final do capítulo 5, que chegaria o tempo da paz, o tempo da estabilidade, o tempo da bonança e da tranquilidade. E então, é nesse contexto que a realidade bate à porta de Neemias sob a forma de problemas antigos, sob roupas novas. E esta é a temática que eu gostaria de tratar com os irmãos nessa noite. O capítulo 6 está tratando de velhos inimigos do povo de Deus que travestiram novas roupas, por assim dizer, estratégias novas, tentando paralisar a obra, enfraquecer o povo e arruinar os planos de Neemias, por que não dizer os planos do próprio Deus. Então, é impossível fazer a obra de Deus sem oposição, quer seja externa ou interna. E nós precisamos estar preparados para isso. Nós vivemos num contexto onde nós somos, em alguma medida, cerceados em vários aspectos da nossa liberdade religiosa pela própria sociedade. Por que não dizer por determinadas leis? Nós sofremos também vários embates internos e questões que nós precisamos aprender a resolver dentro do contexto eclesiástico. O cristianismo não é um paraíso de férias, está longe de ser uma colônia de férias. Aqui, meus irmãos, a nossa caminhada não é o céu. E eu penso que nós erramos muito
quando nós tentamos fazer da nossa experiência, ainda que com as melhores intenções, um céu para nós, quando nós julgamos que experimentaremos alegria plena nas nossas relações. Aqui, nós enfrentamos lutas e elas são constantes. Por isso, nós precisamos trabalhar e trabalhar com os olhos abertos. Várias vezes Neemias precisou enfrentar a oposição dos inimigos de fora. E eu separei algumas dessas vezes. No capítulo 2, verso 10, Neemias enfrentou o desagrado. As pessoas se levantaram contra ele, contra o plano da reconstrução do muro. Capítulo 2, verso 19, desespero, desprezo e zombaria. Capítulo 4, verso 1, indignação e escárnio. No capítulo 4, verso 2, Neemias teve que lidar com a humilhação. No capítulo 4, verso 3, com a chacota. Capítulo 4, verso 8, com a confusão. Capítulo 4, verso 11, com a violência. Capítulo 4, verso 12, com a fofoca. Então perceba, irmãos, como Neemias teve, ao longo desses primeiros 5 capítulos, ter que lidar com questões que estavam além dos muros de Jerusalém. Enquanto Neemias estava ocupado em resolver as questões do capítulo 5, que era um problema interno, os inimigos externos parecem ter dado uma trégua. Nós não vemos no capítulo 5 uma investida significativa de Sambalate, Tobias, Gesem, dos arábios. Eles parecem que ficaram acompanhando para ver se os próprios moradores de Jerusalém seriam capazes de pôr fim no plano de reconstrução do muro. Mas é muito interessante que foi só resolver o problema de casa que os problemas externos começaram a aparecer. Os inimigos se aliam contra o povo de Deus e eles são incansáveis, persistentes. E agora, eles estão prontos para usar táticas novas para amedrontar o povo. Então, eu quero, numa primeira etapa, tratar quais foram, ou apontar, melhor dizendo, quais foram as novas estratégias que os velhos inimigos de Neemias usaram para paralisar a obra. E depois, eu quero acompanhar com os irmãos como Neemias reagiu a essas investidas do povo. No final, querendo Deus, eu quero aplicar esses ensinamentos à nossa vida, com 4 aplicações. Então, em primeiro lugar, a estratégia do inimigo para paralisar a obra. Nós precisamos olhar para esse texto, nos lembrando de uma verdade que tem sido repetida quase todas as quartas-feiras. Nós, sempre que nos dedicarmos à obra de Deus, precisamos estar preparados para enfrentar oposição. A obra de Deus incomoda o inimigo. Levantar-se para fazer a obra de Deus é necessariamente despertar a fúria do inimigo. Semana passada, estive conversando com a Aninha e eu falava um pouco a respeito disso. Você não quer ter problemas? Continue como está. Mas se você deseja atender ao apelo da mensagem de um desses cultos para trás, esteja pronta para enfrentar desafios espirituais. Mas lembre-se, você não está sozinha. Você pode contar com os seus irmãos e, sobretudo, você pode contar com Deus. Então vamos juntos. Levante-se, façamos a obra do Senhor. E este conselho, meus irmãos, é para todos nós. Se nós não queremos enfrentar a oposição do inimigo, é só continuarmos vivendo sob escombros. Durante mais de 100 anos, os inimigos não foram uma grande ameaça para Jerusalém. Por quê? Porque eles estavam vivendo sob escombros. A vida havia perdido o significado. A fé havia sido desidratada por causa das circunstâncias. Foi só Deus levantar alguém para organizar o povo e colocá-los trabalhando sob uma visão que os inimigos começaram a aparecer. Neemias, então, nesse texto, destaca algumas tentativas que os seus inimigos fizeram para fazer paralisar a obra. Então, irmãos, pense comigo, todas as vezes que nós somos atacados pelo nosso inimigo, e todas as vezes que eu falar inimigo aqui, lembre-se do Didi, tá bom? Do Didi.
Todas as vezes que você se sentir atacado pelo inimigo, lembre-se, não é pessoal, é por causa da obra de Deus. É simples assim. E Neemias agora vira o alvo. É como se Neemias estivesse mais uma vez com um alvo na sua testa. E a primeira destas tentativas foi tentar distrair os trabalhadores de Deus. Veja o que o verso 2 do capítulo 6 diz. Sanbalate e Gesem, os irmãos vão se lembrar, que são velhos inimigos de Neemias e do povo de Deus, mandaram dizer-me, ou seja, eles mandaram um recado para Neemias: encontremo-nos nas aldeias do vale de Ono, porém intentavam fazer-me mal. Os inimigos não queriam ver a obra concluída. Os muros já estavam fechados, mas as portas não haviam sido colocadas. A cidade ainda estava vulnerável. As portas abertas eram a última esperança dos inimigos para que o caminho continuasse aberto para a fragilidade do povo. O inimigo não desiste e dá a sua última cartada, fazendo um plano para distrair os trabalhadores. Eu fico pensando como o diabo, o Didi, ele ataca dessa maneira, e de forma especial aqueles que estão na metade do caminho, daqueles que estão em cima do muro. No meio do caminho é um lugar muito perigoso. Nós precisamos continuar avançando para concluir a nossa obra. Infelizmente, meus irmãos, não são raros os casos em que o nosso inimigo tem alcançado vitórias, tombando obreiros, pessoas que estão trabalhando na obra de Deus. Quantos que depois de fazer uma grande obra, caem em ciladas do diabo, fazendo o jogo do inimigo. Então, nós percebemos como os inimigos tentaram criar uma distração, para que, tirando o líder do comando da reconstrução, aquela obra pudesse arrefecer, paralisar e nunca ser concluída. Nós precisamos parar e pensar como muitas vezes o diabo tem usado de artimanhas sutis para nos distrair com coisas menos importantes, nos atrair para verdadeiras ciladas. E Neemias entendeu muito bem o que estava acontecendo aqui. Em segundo lugar, Neemias vai dizer que a tentativa dos inimigos foi tentar dialogar com os trabalhadores. Irmãos, quando eu li esse texto, eu fiquei pensando como o mundo que nós vivemos tem pregado a necessidade do diálogo, não é? Nós precisamos dialogar, nós precisamos conversar. Afinal de contas, todos nós somos cristãos, nós precisamos manter os nossos objetivos alinhados. O inimigo nunca é tão perigoso quanto parece amigável e nos chama para um diálogo. Irmãos, a pior de todas as lutas é aquela que parece ser uma mão estendida. A pior de todas as lutas não é travada numa trincheira, mas num escritório de guerra fria. E é muito interessante como aqui Neemias discerne que a estratégia de querer trabalhar, de querer dialogar com o povo, era na verdade uma estratégia do inimigo, uma tática de diálogo para promover discussão, e a gente vê isso ao longo do Novo Testamento. Os irmãos vão se lembrar que quando Jesus estava ali no Monte da Transfiguração, ele subiu com 2 dos seus discípulos e os outros 10 ficaram ali no pé do monte, por assim dizer, e eles ficaram discutindo com os escribas. Perceba, os escribas estavam junto com os fariseus perseguindo Jesus o tempo todo. Jesus sobe e ali acontece o Monte da Transfiguração. Aqueles que ficam dialogando, conversando, discutindo com os escribas. Enquanto isso acontecia, enquanto os discípulos estavam distraídos discutindo com os escribas, o diabo estava fazendo uma grande festa na vida de um menino que estava possesso. A discussão árida desviou o foco dos discípulos da necessidade urgente de um pai aflito e de um menino que estava possuído por uma casta de demônios. Meus irmãos, é interessante como nós percebemos isso ao longo de toda a narrativa bíblica. Toda vez que nós nos distraímos com coisas secundárias e ficamos
discutindo coisas desnecessárias, nós perdemos o foco e deixamos de fazer aquilo que é necessário. É por isso que eu sou um crítico ferrenho de debates teológicos em redes sociais. Na maioria das vezes, tais debates não visam o aproveitamento e a edificação da igreja, ou quem sabe a apresentação do evangelho a um descrente. Visa cada um, pelos seus próprios meios, provar que o outro está errado ou que ele está certo. E enquanto grandes mentes pensantes na nossa teologia ficam discutindo questões tão pueris, muitas vezes, o diabo tem feito um terrível assombro na vida das pessoas. A igreja se enfraquece e as pessoas começam a viver de tretas, de desacordos de rede social. É exatamente isso que a gente vê acontecendo nos dias de Neemias. Em terceiro lugar, Neemias estava querendo, os inimigos estavam querendo fazer mal aos trabalhadores. A ideia é que eles queriam tirar Neemias de perto de Jerusalém, levando para outro lugar. E aí eu preciso chamar a atenção dos irmãos que a estratégia foi muito interessante. A ideia foi: Neemias, venha falar conosco no Vale de Ono. Então, só para situar os irmãos, o Vale de Ono ficava a cerca de 50 quilômetros de Jerusalém e era equidistante de Samaria. Então, a ideia parecia bem política, ou seja, nem em Samaria, nem em Jerusalém, no meio do caminho. Tá bom para nós dois. Alguém mais ingênuo poderia concluir que a estratégia política era mesmo traçar um plano de paz. Ocorre, meus irmãos, que o Vale de Ono ficava na divisa de Samaria com Asdod. E os irmãos vão se lembrar, lá no capítulo 4, verso 7, que os asdoditas se levantaram junto com Sambalate e Tobias para destruir o povo de Deus. Neemias observa aquela situação e percebe: algo de errado não está certo aí. É verdade, não será em Samaria, não será em Jerusalém, mas será no território que é divisa de Samaria com Asdod. Então Neemias viu que aquilo estava cheirando traição. A segunda reação foi o propósito declarado por eles: vem aqui para a gente conversar a respeito de tudo o que está acontecendo. Eles queriam um tratado de paz, mas na verdade Neemias discerniu que eles queriam matá-lo. Um dos projetos do inimigo é fazer mal àqueles que estão trabalhando, porque o inimigo tenta paralisar a obra. Eu tenho dito isso e eu falei isso algumas vezes essa semana, pode ser que você que está me ouvindo vai se lembrar. Não pense que quando o inimigo faz algum mal a você é algo pessoal. O inimigo faz mal para a gente, primeiro porque ele é mau, e segundo porque ele deseja paralisar a obra de Deus. Então, se você está fazendo a obra de Deus com afinco, sinta-se desafiado em ter que enfrentar os ataques do inimigo, e muitas vezes são ataques para nos fazer mal, mas nós precisamos nos lembrar que aquele que está em nós é poderoso para nos guardar, e isso não deve ser motivo para nós paralisarmos a obra de Deus. Mas vamos prosseguir. Em quarto lugar, eles queriam vencer os trabalhadores pelo cansaço. E essa atitude pode ser vista sob dois aspectos. O primeiro, pela insistência deles. Irmãos, percebam. Primeiro, Sambalate manda uma carta: Neemias, vem encontrar com a gente aqui, vamos resolver os nossos conflitos, vem aqui no Vale de Ono, nem em Samaria, nem em Jerusalém, nós vamos resolver essa situação. Neemias entendeu que estava por trás daquela investida, e Neemias diz para eles o seguinte: não, eu não posso ir. Neemias também foi bem articulado, né? Ele não falou que ele não ia porque ele estava suspeitando de traição, porque aquilo seria uma declaração de guerra. Lembra que as portas ainda não estavam fechadas? E uma declaração de guerra com a cidade vulnerável poderia ser o fim de Jerusalém. Então o que Neemias faz? Pessoal, eu não posso ir, porque se eu sair a obra vai parar, e aquilo que eu estou fazendo aqui é mais importante do que ir conversar com vocês. Não estava errado.
Neemias foi verdadeiro. Então, o texto vai dizer que reiteradas vezes eles vão insistindo para que Neemias vá e converse com eles no Vale de Ono. Em segundo lugar, é necessário perceber a sutileza. Eles não desdenham, eles não criticam, não ameaçam, não dão ordens. Agora, nesse contexto, eles pedem: vem conversar com a gente. Perceba, irmãos, inimigos antigos sob roupas novas. Até aqui eles já ameaçaram, fizeram chacota, já investiram sobre o povo, desejando matar o povo, dispersar o povo, tentaram de todas as maneiras intimidar o povo, e agora eles são sutis o suficiente para tentar fazer a mesma coisa sob o pretexto de estarem conversando. Perceba, nesse contexto eles parecem muito polidos e educados. A pior de todas as traições não se revela com armas nas mãos, muitas vezes é com tapinha nas costas e um beijinho no rosto. Obviamente eu estou aqui chamando a atenção dos irmãos para a maior de todas as traições, que foi a traição de Judas para com Jesus. É sutil demais, e é exatamente isso que eles estão tentando fazer aqui. Em quinto lugar, agora eles partem para o ataque. Versos 5 a 7 nos dá conta que eles começam a falar mal daqueles que estão trabalhando. Ou seja, insistimos, tentamos, fomos sutis e não conseguimos fazer com que Neemias mordesse a isca. Então, eles partiram para o ataque. Eles então mandaram uma carta aberta. Eu fiquei pensando uma maneira de explicar qual seria o sentido dessa carta aberta no contexto do mundo de Neemias. E o exemplo, a comparação mais adequada que me veio à mente enquanto eu estava pensando sobre isso, foi que é como se os inimigos tivessem convocado uma coletiva de imprensa nos dias atuais. É como se eles tivessem chamado as grandes autoridades midiáticas para fazer declarações contundentes, um exposed. Agora nós vamos mostrar para vocês quem é Neemias. Quase que o que acontece em época de campanha política. E eles então vão declarar ao povo: olha, esse Neemias que está aí no meio de vocês, na verdade ele é um revolucionário. Ele está no meio de vocês, fechando a cidade, como uma forma de proteger a cidade, porque ele quer se rebelar contra o rei. Aqui, nesse contexto, quando ele fala se rebelar contra o rei, ele está referindo-se a Artaxerxes I, que era o rei da Média Pérsia, Medo-Persa, que governava aquela região. Então a ideia deles era chamar a atenção de Artaxerxes para o fato de que Neemias queria promover uma rebelião, que iria contra o Império Persa, e que nesse sentido os samaritanos e esses inimigos aqui estavam agindo em defesa do rei da Pérsia. E Neemias, ele está sendo revelado aqui, segundo as palavras deles, como um rebelde, que quer, na verdade, a atenção do povo e dominar sobre o povo e tornar-se rei sobre o povo. Os irmãos vão se lembrar que Neemias, a essa altura, já era um governante político do povo. No capítulo 5 nós vimos que Neemias foi colocado como governador de Jerusalém. E agora a fofoca é o seguinte: governador que nada, eleito e reconhecido que nada, ele quer ser o rei de vocês. Ele quer fortalecer as muralhas e as portas para se rebelar contra o rei. A ideia dos inimigos agora foi... Aí eu fiquei pensando também numa outra expressão que pudesse deixar claro para os irmãos o que estava acontecendo. E essa foi mais fácil. Logo me veio à mente a ideia do cancelamento social. Está em voga isso hoje, né? Fulano foi cancelado. Linchamento social. É isso que eles estão tentando fazer. Colocar Neemias contra a parede, atacando, destruindo a reputação de Neemias. Porque até aqui, eles tentaram encontrar falta em Neemias de todas as maneiras. Se você não pode vencer o seu inimigo por meio de argumentos, então eles partiram para a fofoca, criando uma desordem, atacando a reputação de Neemias. E é muito interessante como
isso muitas vezes funciona. Você já parou para pensar como esse clima de cancelamento social é algo que tem arruinado a vida de muitas pessoas? Muitas pessoas. E é um fenômeno social. A psicologia tem um princípio que diz que as pessoas estão sempre dispostas a acreditar no pior a respeito de outras pessoas. Existe uma facilidade que é quase que natural às pessoas em receber com muita facilidade aquilo que de pior é dito a respeito de outras pessoas. Quando nós olhamos para a realidade à nossa volta, nós percebemos que, de fato, é bem assim mesmo. Notícias ruins espalham muito rápido, e é exatamente isso que eles tentaram fazer com Neemias, atacar a moral de Neemias. Muito bem, estes foram os ataques, as investidas. Agora, eu queria rapidamente destacar com os irmãos quais foram as armas que Neemias usou para combater um inimigo tão sutil como esse, que antes chegou chutando a porta, agora chega com uma carta e um convite para celebrarem um tratado de paz. Então vejamos quais foram essas armas que Neemias usa aqui. No verso 2, em primeiro lugar, Neemias mais uma vez usa a importantíssima arma do discernimento espiritual. Perceba, irmãos, o texto faz menção de um inimigo conhecido e reconhecido tentando fazer um tratado de paz. Antes de tomar qualquer decisão, Neemias analisa tudo o que está acontecendo e discerne espiritualmente a respeito daquela situação. Ele não se intimidou com a proposta de diálogo com os inimigos. Ele discerniu que por trás daquela camaradagem toda havia uma intenção maligna. E nós precisamos, como crentes que somos, buscar discernimento, tanto para o rugido do inimigo, quanto para a voz mansa e sedutora que muitas vezes ele nos apresenta. E foi exatamente esta a arma que Neemias usa aqui. Em segundo lugar, Neemias entendeu e compreendeu a importância da obra de Deus. A justificativa de Neemias para não ir no Vale de Ono foi justamente o fato de que aquilo que ele estava fazendo em Jerusalém era mais importante do que qualquer outro assunto. Então Neemias compreendeu a importância daquilo que Deus havia colocado nas suas mãos. Não havia espaço para distrações, não havia espaço para resolver coisas acessórias. A obra de Deus, a missão que Deus colocou nas suas mãos era mais importante. Em terceiro lugar, verso 3, Neemias se utiliza de prudência espiritual. Neemias sabia que a intenção do inimigo era lhe fazer mal, e ele declara isso no verso 2. Mas quando ele responde aos inimigos, ele não diz isso. Ele se vale de prudência espiritual. E ele então não declara guerra como talvez os seus inimigos pudessem pensar que ele o faria. Ele justifica apontando para a proeminência da obra que ele estava fazendo. Há coisas que não precisam ser ditas. Uma pessoa prudente e discreta é uma pessoa que colhe menos problemas para si nos relacionamentos interpessoais. E é muito interessante como Neemias sabe tratar com pessoas difíceis de serem tratadas. Em quarto lugar, Neemias apresenta firmeza de propósito. Verso 4: 4 vezes me enviaram o mesmo pedido, eu, porém, sempre lhe dei a mesma resposta. Meus irmãos, uma das maiores armas do inimigo é a insistência. É vencer o crente pelo cansaço. E é muito interessante como Neemias responde de forma enfática a todos esses ataques. Armadilhas como essa, a gente vê na tentativa bem-sucedida da serpente em convencer Eva de que aquilo que Deus havia dito para ela não era verdade. Foi a insistência que Dalila usou para vencer Sansão. Mas Neemias continua firme, mantendo a sua posição, a sua postura, porque ele era coerente, corajoso e disposto a assumir a responsabilidade da sua decisão. Em quinto lugar, depois de sofrer os ataques, a fofoca, porque percebam, irmãos, eles tentaram de todos os meios
matar Neemias, atraindo ele para o vale de Ono. Não conseguiram, tentaram cancelar Neemias nas redes sociais de Jerusalém. Tentaram fazer com que Neemias se passasse como alguém mal intencionado. E Neemias, então, se vale da sua integridade pessoal. As acusações eram mentirosas e levianas. Os inimigos de Neemias certamente vasculharam todas as fontes que podiam, tentando de alguma forma encontrar algo que pudesse incriminar Neemias. Mas é interessante que em Neemias, não foi encontrado absolutamente nada que pudesse incriminá-lo. Então, contrapondo a todo um contexto onde Neemias é colocado, acusado injustamente, eles percebem que Neemias não cedeu. E é muito interessante como estas acusações são muito parecidas com a estratégia que foi usada contra Jesus. Não podendo encontrar nada para incriminá-lo, forjaram falsas testemunhas. Você já parou para pensar como isso é muito parecido com o que aconteceu com Estevão? Tentaram, mas Estevão responde com a palavra de Deus, homem cheio do Espírito Santo, e não conseguindo vencê-lo pelos argumentos, forjaram falsas testemunhas. Com Neemias fizeram exatamente a mesma coisa. Então, em sexto e último lugar, Neemias usa o poder fortalecedor da oração. Neemias enfrentou as artimanhas do inimigo com discernimento, trabalho, integridade, mas sobretudo com oração. Nós temos aprendido, meus irmãos, ao estudar Neemias, que nós precisamos ser proativos, nós precisamos ser daqueles crentes que trabalham, nós precisamos estar dispostos a enfrentar a oposição, mas nós também precisamos nos lembrar que o nosso socorro vem de Deus, que a maior e melhor das armas que nós temos para lutar não é a nossa força, mas a oração. Neemias sabe que os recursos da terra não são suficientes para vencer os inimigos, por isso ele busca munição nos recursos do céu. Os irmãos percebam que a última frase do texto que lemos é uma oração de Neemias. Depois de se manter firme, depois de não ceder, de valorizar a obra de Deus, Neemias coloca aquela situação diante do Senhor. Agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. Neemias tomou atitudes corretíssimas, mas ele sabia que não havia força suficiente nele mesmo para continuar. Por isso, ele pede forças a Deus. Essa é a história de como um líder venceu os ataques que estavam vindo de fora do seu povo. Mas você já parou para pensar o que esse texto tem a nos ensinar para nós hoje, que não vivemos exatamente no contexto de Neemias, como a leitura dessa primeira parte do capítulo 6 de Neemias afeta a maneira que nós enfrentamos as nossas lutas hoje? Para responder perguntas assim, eu trouxe 4 aplicações desse texto, com as quais eu encerro a nossa exposição dessa noite. Em primeiro lugar, a vida cristã é uma batalha sem trégua. Neemias enfrentou dificuldades antes, durante e depois da obra. Não se engane, meus irmãos, não haverá momentos de completa tranquilidade. Nós precisamos estar dispostos e preparados para lutar toda a nossa vida. Segundo lugar, a vida cristã é uma batalha composta, lutada em várias frentes. Neemias se manteve firme sob o ataque e a utilização de várias estratégias do inimigo. Eles mudam os métodos, mas atacam sempre. E nós precisamos estar atentos para lutar em várias frentes da nossa vida. A caminhada cristã é assim. Nós enfrentamos dificuldade nas nossas relações eclesiásticas, muitas vezes, dentro da igreja, no contexto familiar, no contexto do trabalho e uma série de outras relações que nós temos. E para nos mantermos firmes com Deus, nós precisamos permanecer unidos a Ele.
Em terceiro lugar, a vida cristã é uma batalha que exige preparo. Neemias era um homem que conhecia a Deus, a si mesmo, o povo que ele liderava e o seu inimigo. Ontem, no nosso culto lá na casa da Aninha, eu falei a respeito disso. Nós precisamos responder aos desafios que nós enfrentamos com a palavra de Deus. Mas como fazer isso se nós não conhecemos com alguma profundidade a palavra de Deus? Então nós precisamos estar de fato preparados. E é isso que nós vemos em Neemias. Neemias conhecia muito bem quem Deus era. Neemias conhecia muito bem quem ele era. Neemias conhecia muito bem o povo que ele liderava. E Neemias demonstra conhecer muito bem o inimigo que ele estava enfrentando. Por fim, e esta é uma mensagem de esperança, eu preciso lembrar os irmãos que a vida cristã é uma batalha vitoriosa. Nós somos um povo vencedor. E por que isso? Porque Jesus venceu no nosso lugar. Portanto, irmãos, apesar de nós termos que enfrentar desafios ao longo da nossa vida, termos que enfrentar lutas e travarmos verdadeiros embates, tendo que resolver profundos dilemas, nós não podemos perder de vista que a batalha da caminhada cristã já foi vencida por Jesus Cristo nosso Senhor. O que cabe a nós é fidelidade àquele que vai à nossa frente e luta as nossas batalhas. Que Deus nos ajude a olharmos para o exemplo de Neemias e que Deus nos ajude a respondermos como Neemias respondeu aos dilemas que o povo naquele contexto enfrentava. Que nós, como igreja de Jesus, possamos ter em mente que, de fato, a nossa vida aqui é uma batalha onde o inimigo não nos dá trégua. Mas apesar de ser uma batalha, uma luta, nós já somos vencedores. E por que não dizer, mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou.